Olá meninos, professor Sidney Ramos aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, espero que estejam se cuidando e aproveitando também um pouco desse tempo livre para colocar os assuntos em dias, não deixar que o estudo acabe ficando de lado, não é isso? Então vamos lá, vamos para mais uma aula de física, dessa vez com um modo um pouquinho diferente, sem aquele contato que nós temos quase que diariamente. Então, vamos lá, vamos dar início falando sobre as ondas, o som e a luz. Então, logo de cara aqui nessa primeira imagem, eu queria mostrar, na verdade, fazer uma pequena interpretaçãozinha aqui do que a gente pode perceber com relação ao nosso assunto. Então, veja que no momento do impacto, ou no momento do contato entre a baqueta e o prato, logo de cara aí, obviamente com o auxílio de uma super câmera lenta, a gente consegue perceber a vibração do prato. Então dá a impressão até de ser algo bem flexível. E para quem conhece, para quem já viu, sabe que é algo extremamente rígido, bem duro mesmo de se obter essa vibração. Então nós temos a própria vibração do prato, que a gente vai ver que o conceito de onda ele vai estar associado a essa vibração, a essa perturbação. Mas não só o movimento do prato, nós conseguimos perceber também algumas partículas que são jogadas aqui, ó, logo quando o prato começa essa vibração. Então essas partículas podem ser partículas de poeira, podem ser gotículas de água que esteja sobre o prato ou algo do tipo. E tem uma terceira onda aí que a gente não vai conseguir perceber, que é porque nessa imagem aí, nesse GIF, não temos o som que é reproduzido. Mas se vocês imaginarem também esse som que é produzido, ele também está associado às características de onda. Na verdade, o som é um tipo de onda também. Então, vamos para as definições. Então, a gente começa com as definições. É um assunto bem tranquilo, mas nós não podemos deixar de lado essas definições, porque é um assunto que é pré-requisito para os nossos próximos assuntos. Então, qualquer falha que venha a ficar, qualquer lacuna, isso vai nos atrapalhar um pouco mais à frente. Então, nós temos aqui uma figurinha que representa uma onda também, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre alguns elementos dela, mas vamos começar pela própria definição de onda. Então, nós temos que essa definição ele traz como uma perturbação que se propaga em determinado meio. E aí esse meio é que pode variar de acordo com o tipo de onda. Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser uma corda, ou mesmo no vácuo. A gente vai chamar a atenção um pouco mais à frente com relação a esse último termo aí, o meio como sendo o vácuo. E uma outra característica muito importante que vai nos ajudar bastante, principalmente na resolução de questões, é esse último trecho aqui. Ondas transportam energia, mas não transportam matéria. Então tome muito cuidado com esses dois termos aqui, porque as questões, principalmente questões teóricas, costumam inverter esses dois termos, dizendo que uma onda ela vai transportar matéria e não transporta energia. Então tome muito cuidado com isso. Então ondas transportam energia, mas não transportam matéria. Então tome muito cuidado com essa última definição aí, gente. Então a gente vai considerar, do modo geral, a onda como sendo uma perturbação que é gerada em qualquer que seja o meio. E aí, a partir dessa perturbação, a gente passa a ter alguns elementos que serão associados às nossas ondas. Então, com relação aos elementos, os nossos primeiros elementos são elementos bem simples, então basta olhar para a onda que a gente já consegue visualizá-lo. Então, nós temos aqui, inicialmente, esses pontinhos aqui, ó, esses dois pontinhos que são os pontos mais altos da onda, ele é chamado de crista. Então é por isso que o ditado popular aí fala muito sobre estar na crista da onda. Então é estar no alto, estar no topo, estar por cima. Então a crista ela vai representar justamente o ponto mais alto da onda. Mas ponto mais alto em relação a quê? E aí a gente tem essa linha aqui pontilhada. Essa linha pontilhada, gente, vai representar justamente essa onda no seu modo relaxado. Se a gente pensar na onda em uma corda. Então, essa corda, se ela não sofrer nenhum tipo de vibração ou de perturbação, ela estaria exatamente nessa posição, que seria a sua posição
relaxada, na sua posição de repouso. A partir do momento que você começa a criar essa onda, então ela vai ter um ponto mais alto, como já vimos. Esse ponto mais alto ele é chamado de crista, mas nós teremos também um ponto mais baixo. E esse ponto mais baixo ele vai ser chamado de vale, que são esses dois pontinhos em verde aqui. Ó. Então temos o vale aqui embaixo e temos a crista aqui em cima. Então são dois elementos referentes à onda. Nosso terceiro elemento aqui ele é chamado de amplitude. O que é essa amplitude? É a distância que a corda vai ter do seu ponto relaxado. Então a sua posição de relaxamento seria essa daqui. Essa distância com relação ao ponto mais alto e ao ponto mais baixo. Então não importa se é com relação à crista ou se é com relação ao vale. Nos dois casos eu tenho a chamada amplitude da onda. Então são três elementos simples, são três elementos onde o simples fato de estar olhando para a onda, a gente já consegue enxergá-los, já consegue defini-los. Então crista é o ponto mais alto com relação a essa condição de equilíbrio aqui da corda, a sua posição relaxada. O vale é o ponto mais baixo, também com relação a essa corda na sua posição relaxada. E a amplitude é justamente essa distância, a distância dessa posição de repouso até ou o ponto mais alto, a crista, ou o ponto mais baixo, que é o vale. Temos mais alguns outros elementos, e aí esses elementos nós vamos trabalhá-los na prática um pouco mais à frente. Mas aí nós precisamos também saber a definição de cada um deles. Então, temos mais três elementos aqui: frequência, período e comprimento de onda. Então, a frequência é definida como o número de oscilações de uma onda por unidade de tempo. E aí, essa unidade de tempo, queria chamar a atenção para vocês aqui para um detalhe. Nós vimos em capítulos anteriores que o tempo dentro do sistema internacional ele é dado em segundos. Então, quando eu falo aqui por unidade de tempo, eu estou falando por segundo. Então, é o número de oscilações de uma onda por segundo. Então, ou por um segundo, considerando que nós vamos trabalhar sempre com o sistema internacional. Ou seja, é a quantidade de vezes que uma onda cresce e decresce em um segundo, por exemplo. Sua unidade é o Hertz. Então, sempre que nós fizermos a medição de frequência ou o cálculo de frequência de uma onda, independente de qual seja esse valor, ele vai vir sempre acompanhado desse Hz, que na verdade é o termo abreviado para a palavra Hertz. Então, a unidade de frequência é o Hertz no sistema internacional. Então, calculou a frequência deu 5, é 5 Hertz, ou 5 Hz, é a forma como nós vamos escrever. Ela deu 10 Hz, que a gente vai ler 10 Hertz. O período na verdade é o inverso da frequência. Então, o período é o tempo necessário para a ocorrência de uma oscilação completa. E aí a gente vai ver logo em seguida o que seria essa oscilação completa. Na verdade, a gente pode até voltar aqui um pouquinho e definir como a oscilação completa seria a junção de uma crista mais um vale. Não necessariamente nessa ordem. Eu posso ter também um vale mais uma crista. Então, isso vai independer da posição, do meu ponto de partida. Então, não importa se eu começo com uma crista ou se eu começo com um vale. Desde que eu tenha esses dois elementos, eu passo a ter uma oscilação completa. Outro detalhe importante é que eu posso começar desse ponto aqui também. Eu posso definir uma oscilação a partir disso aqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma crista, ou pelo menos se eu partir desse ponto, se eu descer aqui, eu vou ter só metade dessa crista. Então, eu estou desconsiderando tudo daqui para trás. Estou começando daqui. Então, o que está para trás, esquece. Então, se eu descer aqui, eu tenho meia crista. Se eu descer aqui e subir, eu tenho um vale completo. E se eu subir mais um pouquinho, eu tenho meia crista. Opa! Mas meia crista daqui com meia crista daqui
vai formar uma crista completa. Então quer dizer que essa meia crista, com esse vale completo, com mais essa meia crista, vai formar uma crista e um vale completos. Então isso aqui eu também posso considerar como sendo uma oscilação. Então o tempo que eu gasto para criar essa oscilação, e aí não importa a partir de qual posição eu estou partindo, eu vou ter sempre um comprimento de onda, ou uma oscilação. E aí acabei antecipando um pouco, mas no caso do comprimento de onda, é a distância percorrida pela onda até que se realize uma oscilação. Então, repetindo mais uma vez, o que é essa oscilação? É a formação de uma crista e um vale juntos, independente de qual seja a ordem, se primeiro vem a crista, se primeiro vem um vale, ou se inicialmente eu tenho metade de uma crista, o vale completo e metade de outra crista. Então, se eu tenho duas metades de uma crista, então eu vou ter uma crista completa. Então, tome muito cuidado com essa definição aí de comprimento de onda ou de oscilação completa. E aqui a gente vai conseguir perceber ou visualizar esse comprimento de onda. Veja que eu tenho aqui, ó, o ponto roxinho ali, ele partiu dessa posição aqui, ó, da origem, do encontro entre os eixos X e Y. Então, eu vou ter, ó, uma crista e um vale. Então, a junção dos dois é que vai formar o comprimento de onda. E aí a gente vai usar uma letrinha grega chamada lambda. Essa letra grega vai representar justamente o comprimento de onda. Tem uma outra representação aqui do comprimento de onda também aqui em cima, ó, que é justamente o que eu falei para vocês sobre essa questão de, ó, veja que ele partiu daqui de cima, ó, de metade da crista, então ele desce, faz metade, completa aqui o vale, então o vale já está completo e completa com mais metade da crista. Então eu tenho metade aqui, tenho metade aqui. Se eu juntar as duas, eu passo a ter uma crista por inteira. Então por isso que eu posso considerar também daqui até aqui como sendo um comprimento de onda. Assim como eu também poderia considerar daqui de baixo, ó, partindo da metade do vale, faço metade, faço uma crista completa e aqui embaixo a outra metade do vale. Então daqui para cá eu também poderia considerar como sendo um comprimento de onda. Então é tudo uma questão de visualização ou de como a questão vai estar trabalhando a figura dentro do problema. Então temos que ter muito cuidado com a interpretação da imagem quando se trata de uma onda em função ou do comprimento de onda, ou da oscilação, da frequência, do período, que são todos elementos que a gente não pode estar esquecendo a definição. Com relação aos tipos de ondas, então os tipos eles terão algumas características e aí essas características dependem de alguns fatores. O primeiro fator aqui é quanto à sua natureza. Então, quanto à sua natureza, ela pode ser mecânica ou pode ser eletromagnética. A onda ela é considerada mecânica quando ela necessita de um meio material para se propagar, que acabou ficando de uma, mas desconsidera. Então, são ondas que necessitam de um meio material para se propagar. O que seria esse meio material? Pode ser a água, pode ser o ar, pode ser uma corda ou uma mola, qualquer coisa do tipo onde eu consiga fazer com que aquele material vibre, consequentemente, a partir de uma vibração eu consigo gerar uma onda, uma oscilação. Mas a onda também ela pode ser eletromagnética, que são ondas que necessitam de um meio para se propagar, que não necessitam de um meio para se propagar. Ou seja, elas podem se propagar no vácuo. E aí tem um detalhe bem importante aqui. Com relação aos exemplos, nós temos luz, raios X, sinais de rádio. Nós poderíamos complementar aí com os sinais de TV, que são sinais muito parecidos com os sinais de raio, sinais de Wi-Fi, sinais de celular. Mas tem uma coisinha aqui que eu quero chamar a atenção, que aí para quem gosta de filmes, principalmente filmes relacionados à ficção científica,
que aí filmes do tipo Star Wars, por exemplo, nós temos guerras ocorrendo no espaço, nós vimos grandes explosões, todo aquele efeito sonoro, efeito visual. E aí tem um pequeno detalhe, gente, que ali existe um grande erro conceitual dentro da ciência. Por quê? No espaço, onde grande parte dele é formado pelo vácuo, eu não consigo ouvir, ou seja, o som, como ele se trata de uma onda mecânica, ele necessita de um meio para se propagar. E se ele necessita de um meio, quer dizer que ele não consegue se propagar no vácuo. Por quê? A ideia de vácuo é a ausência de matéria. Ou seja, é uma região onde não vai ter nenhum tipo de partícula. Não vai conseguir se propagar. Então, no momento das explosões que ocorrem nos filmes, a gente não conseguiria ouvir a explosão. Eu até conseguiria ver, porque a luz é uma onda eletromagnética e ela sim consegue se propagar. Então, todo o efeito visual ele seria possível de ser observado, mas o efeito sonoro não. Esse efeito sonoro a gente não conseguiria observá-lo no espaço. O segundo tipo aqui é com relação à direção de vibração. E aí essa parte costuma confundir um pouquinho mais, mas logo em seguida nós temos um exemplo que vai poder nos ajudar a visualizar a diferença entre as duas. Então, primeiro com relação às ondas transversais. Elas vibram perpendicularmente à propagação. Então nós temos exemplos aqui como ondas do mar e ondas em cordas. E ondas longitudinais, que são ondas que vibram de acordo com a propagação. Então, exemplos aqui são ondas sonoras ou ondas em molas, algo do tipo. E aí nós temos dois exemplos aqui para transversal e para longitudinal. Veja que na transversal, deixa eu só voltar para a gente relembrar a definição aqui. Então, nós temos ondas que vibram perpendicularmente à propagação. O que são perpendiculares? A gente volta um pouquinho lá para a matemática. Perpendiculares são aqueles que formam um ângulo de 90 graus. Então, o que acontece aqui? A vibração ela está ocorrendo para cima e para baixo. Então, quem está gerando a onda é essa vibração aqui, para cima e para baixo. Ou seja, na vertical. Como é que a onda está se propagando? Para o lado. Nesse caso aqui, para a direita. Então, para a direita é horizontal. Então, a vibração ocorre, nesse caso aqui, na vertical e a propagação ocorre na horizontal. Então, horizontal e vertical são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. Por isso que a onda é chamada de transversal. Já a onda longitudinal, o sentido de propagação ele vai ser o mesmo, a direção de propagação vai ser a mesma. Então, veja que em alguns momentos a gente consegue perceber a mão de uma pessoa que vai estar oscilando aqui, para frente e para trás, ou seja, na horizontal. E como é que a onda está se propagando nessa mola aqui, também, nesse caso aqui, em grande parte do movimento ela ocorre para a direita. Então, trata-se de uma onda longitudinal, porque tanto o sentido de vibração como a propagação ela ocorre na horizontal. Ou poderia ser também os dois na vertical, desde que eu mude o eixo ou rotacione, por exemplo, essa figura. Mas, independente se os dois estão na horizontal ou se os dois estão na vertical, a onda ela será classificada como uma onda longitudinal. E com relação aos tipos, ainda os casos mais simples. Ondas unidimensional, bidimensional e tridimensional. Nesse caso aqui é bem simples porque vai se tratar justamente da dimensão. Então eu tenho uma única dimensão. Bidimensional, duas dimensões. E tridimensional, três dimensões. O que vamos atentar aqui, principalmente, é com relação aos exemplos. Então nós temos ondas em uma corda para os tipos de unidimensional. Temos onda em uma piscina para bidimensional, são duas dimensões, e o som como um exemplo de onda tridimensional. E, por fim, a gente finaliza aqui com esse GIF aqui, e aí percebam que
O comprimento de onda ele vai ser sempre o mesmo, independente de como essa onda está oscilando aqui, ó. Veja que em alguns momentos ele está no ponto mais alto, está no ponto mais baixo, assim como esse aqui. Mas veja que em todos os casos você vai ter sempre uma oscilação acontecendo, ou seja, vai ter sempre uma crista e um vale. E antes da gente finalizar a aula aqui, eu queria mostrar para vocês um site bem simples, onde a gente consegue fazer algumas simulações e a gente consegue entender um pouco melhor o nosso assunto aqui, entender um pouco mais sobre a ondulatória. Então, o site que eu estou usando é o FET. Na verdade é um simulador, é um site que comporta o simulador. Daqui a pouco eu mostro para vocês a página inicial dele, para quem quiser, pois em casa tá dando uma olhada e tá fazendo algumas animações, tentando entender um pouco melhor com relação ao nosso assunto. Então, temos algumas características aqui, eu já deixei tudo prontinho, para que a gente não perdesse tanto tempo e para que a aula não ficasse tão longa assim. Então, o que é que nós temos aqui? Veja que eu posso alterar a amplitude da onda, eu posso alterar a frequência. Com relação ao amortecimento, não se preocupem com isso agora. A tensão também não. Por enquanto são fatores onde nós não vamos estar trabalhando, pelo menos não por enquanto. Aqui com relação à extremidade, só fiz uma pequena mudança aqui, é só com relação à figura. Extremidade fixa, uma extremidade solta e uma extremidade infinita. Esses dois primeiros casos, a gente vai estar trabalhando um pouco mais à frente. Com relação ao oscilador, a gente pode mudar. Pode ser um oscilador manual, onde eu estaria movimentando aqui o mouse para cima e para baixo para criar uma onda. Só que aqui não é viável para a gente, porque essa onda ela passa a ter algumas deformações. Então não seria interessante para o nosso estudo. Temos o pulso. O pulso também não vai ser interessante, porque ele vai gerar apenas uma única oscilação, uma única vibração. Também não vai ser interessante para a gente, pelo menos não nesse momento. O oscilador é que vai se encaixar melhor dentro do nosso assunto, porque aqui sim nós temos a formação daquela onda que a gente já vem trabalhando. Então eu posso dar um pause aqui, ou eu posso reiniciar para voltar tudo para a posição inicial. Então veja que a corda ou a onda, a posição de relaxamento dela é essa daqui, ó. Então eu vou acrescentar algumas coisinhas aqui. Vou colocar uma régua. O cronômetro não vai me interessar aqui, então não vou colocar e vou colocar uma linha de referência. Daqui a pouco eu vou fazer umas modificações com relação a essa linha. Então, se eu der play aqui, então eu tenho uma oscilação. E aí eu vou descer um pouquinho essa linha para que ela fique justamente delimitando o ponto mais alto, ou seja, a crista da onda. Se eu parar esse movimento aqui, deixa eu pará-lo, o que é que acontece? Na posição inicial, opa, mudou aqui, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Oscilador, régua, linha. Então, o que acontece? Se eu alterar a amplitude dessa onda, veja que ela vai ficando cada vez mais alta. Deixa eu tirar um pouco essa linha aqui para não estar atrapalhando. Então, se eu reduzir a amplitude, deixa eu tirar o amortecimento. Então, veja que a onda ela já ficou com cristas e vales um pouco menores, mais baixos. Conforme eu vou alterando a amplitude, ó, ele vai oscilando cada vez mais alto. Deixa eu mudar aqui para uma extremidade infinita para não complicar também tanto a nossa simulação. Então, o que é que vocês podem fazer aqui? Vocês podem ir alterando todas essas características. Então, vou entender que, ó, conforme eu aumento ou diminuo a amplitude, olha o que acontece com a onda. Então, eu consigo ver o que é que a amplitude literalmente provoca nessa onda. Vamos para a frequência. Se eu diminuir a frequência, o que é que vai acontecer? Veja que deu uma impressão que a onda ficou mais lenta, ela ficou algo um pouco mais suave. Conforme eu vou aumentando essa frequência, veja que dá uma sensação de maior velocidade. Então a frequência ela ficou ainda maior. E aí vocês podem ir alterando conforme vocês desejem essa simulação. Então tudo vai depender da forma como a gente quer trabalhar as nossas animações. Então aqui então a gente encerra essa aula, só mostrando um pouco para vocês aqui
essa questão do simulador. Então, se vocês procurarem aí em sites de busca, por esse termozinho aqui, ó, FET Simulações. Então, vocês vão encontrar o site lá. Lá vocês vão encontrar muitas outras simulações, não só de física, vai encontrar de química, biologia, de ciência como um todo, matemática e algumas outras também, algumas outras áreas. Então, fica a cargo de vocês aí poder explorar esse universo aí. E espero que tudo isso passe, logo logo nós estaremos de volta. Então se cuidem, continuem com os estudos, é importante que vocês não deixem de estudar, é importante que vocês continuem vendo aulas, sempre mantendo as questões em dia, resolvendo questões de módulo, sempre de olho também no portal. Então, bom estudo para todos vocês, se cuidem, permaneçam em casa, vamos continuar nessa luta contra o corona, que logo logo estaremos de volta à nossa rotina, nas escolas, trabalho, casa, então voltar tudo ao normal, que é o que eu acredito que todo mundo deseja. Então, tchau, tchau, gente, e até breve.